Bom dia, gente. A gente está testando o microfone aqui para ver se vai dar tudo certo. Será? Mas eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 21. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 16. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Até aqui. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração? Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Essa história que nós recebemos como verdade de Deus, os passos do apóstolo Paulo, Senhor, em direção a Jerusalém. Assim como um dia Tu foi para Jerusalém para ser crucificado também, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, a encontrar força no Teu Espírito, para que nós sejamos cristãos à altura de Paulo, Senhor, mas à imagem e semelhança de Cristo também, Senhor. Transforma os nossos corações, encoraja o Teu povo, alimenta, Senhor, o Teu rebanho com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Agora eu não sei, esse aqui está funcionando? Eu sei que muitos aqui já viram o filme Coração Valente, tirando a Larissa, né? Que a Larissa falou que ela não viu esse filme. Não sei como, passou dezenas de vezes na Globo. Eu sei que todo mundo viu esse filme. E quando eu estava lendo essa narrativa a respeito de Paulo indo em direção a Jerusalém e à morte, eu lembrei do William Wallace e dessa narrativa, essa história. Assim, os mais puristas vão falar que essa não era exatamente a história do William Wallace, mas não é o caso, é só uma dramatização. Em vários momentos do filme, alguns líderes tentam dissuadir o William Wallace de desistir dessa missão de conseguir a independência da Escócia. E ele enfrenta vários perigos e vários desafios, várias batalhas, até que ele é traído por um dos aliados e ele é capturado. E como esse filme é de 95, então não é spoiler o que eu vou falar, ele é capturado e numa cena épica, onde ele está em praça pública, sendo torturado pelos seus algozes,
o torturador fala assim: a única coisa que você tem que falar é pedir por misericórdia. Só que se ele fizesse isso, ele demonstraria diante de todos que estava errado em seus propósitos. Naquela cena épica, um carrasco estava abrindo a barriga dele com um gancho, e ele reúne as suas últimas forças e, ao invés de dizer misericórdia, ele grita liberdade, num urro que emociona todos que estão ali na plateia. O nome dessa série é Minhas Testemunhas. Curiosamente, no grego, a palavra testemunhas é mártir. É alguém que está disposto a sustentar aquela verdade até a morte. E é isso que nós estamos vendo aqui. Talvez, nas palavras de Lucas, Paulo, como esse principal mártir, vai contando a história desse apóstolo que era perseguidor dos judeus, e perseguidor dos judeus não, perseguidor da igreja, e depois passa a ser testemunha do evangelho da graça de Deus, e ele se denomina Paulo, o apóstolo de Cristo. O Cristo aquele a quem ele perseguia, mas quem ele encontrou no livro de Atos no caminho de Damasco, ao qual ele se converteu e entregou o seu coração. E todo o ímpeto e intensidade de Paulo estava não mais agora em perseguir a igreja, mas em anunciar o evangelho de Cristo até as últimas consequências. Quando nós lemos essa narrativa, nós olhamos agora para a nossa vida, é natural a gente se perguntar: como imitar a fé de Paulo? Como ser cristão? Nesse sentido, nós somos chamados sim a ser testemunhas e mártires por causa do evangelho. A gente vive num tempo onde nós podemos, com liberdade ainda no nosso país, expressar nossa fé, anunciar o evangelho de Jesus. Mas tem lugares do mundo hoje em dia também que proclamar a simples verdade do evangelho pode ser perigoso. Esse livro, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas com o intuito de contar como aconteceu a expansão da igreja. Mas não só isso. Mas ele foi escrito para preparar os cristãos, levar os cristãos à maturidade para toda e qualquer oposição e perseguição que poderia vir futuramente, e veio. Não só Paulo foi martirizado, mas todos os apóstolos. Muitos irmãos e cristãos foram jogados aos leões nas arenas de Roma. E muitas pessoas entregaram a sua vida, literalmente entregaram a sua vida, perderam a sua vida por causa do evangelho. Lucas também mostra como a vida de um seguidor fiel de Jesus, no caso aqui Paulo, se assemelha com Jesus indo para Jerusalém. A gente não pode perder isso de vista. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e ele narra a crucificação de Jesus, os últimos dias de Jesus, e Jesus indo para Jerusalém, sabendo que ali ele morreria, ali ele sofreria, seria perseguido. E Paulo, então, a partir desse momento, na narrativa do livro de Atos, ele está literalmente seguindo os passos do seu Salvador Jesus, indo para Jerusalém para ser preso e posteriormente levado para Roma e depois morto. Como nós estamos numa narrativa, agora nós estamos chegando na parte mais dramática da nossa história. Nós chegamos ao fim do segundo terço do livro de Atos. Então, no primeiro terço, nós temos a ascensão de Cristo, a declaração em Atos 1:8 de que a igreja receberia poder pelo Espírito Santo para ser testemunhas, que dá nome a essa série. Depois tem o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Depois mostra a história da igreja em Jerusalém. No segundo terço, dá para ver que por causa da perseguição, em Atos capítulo 6, a morte de Estevão e a perseguição,
A base missionária da igreja primitiva passa a ser Antioquia, e é onde, a partir dali, Paulo começa as suas viagens missionárias. E ali passa a ser, então, o centro do cristianismo primitivo. E foi ali que Paulo e Barnabé começaram o seu ministério. Então, lembrando, conectando Atos 20 agora com Atos 21. Em Atos 20 nós tivemos aquela despedida dramática do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Eles se encontraram no porto de Mileto. E ali Paulo faz diversas recomendações sobre o ministério pastoral e os deveres daqueles presbíteros diante daquela igreja. E Paulo e seus companheiros então estão traçando agora uma rota de volta até Tiro, depois até Jerusalém. E agora eu vou contando essa narrativa com as minhas palavras para a gente ir acompanhando. Em Tiro, eles trocaram de barco, enquanto ali onde é mais fechado, né, aquela parte da Europa, eram barcos menores que faziam travessia. Eles precisavam pegar um barco maior, que era um barco de carga, e essas viagens não eram muito confortáveis, então eles precisavam trocar de barco. Em Tiro eles trocaram de barco enquanto o barco descarregava. Eles passaram então ali 7 dias naquela igreja. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa expressão, guardassem essa expressão. No versículo 4 diz assim: pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Vocês lembram que em Atos capítulo 20, a partir do versículo 22, diz assim: Paulo está falando, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, Atos 21 está conectando com Atos 20, versículo 22. Está dizendo que em todas as cidades em que Paulo estava parando, o Espírito, através da igreja, estava revelando aquilo que aconteceria futuramente com Paulo e alertando ele. Versículo 24: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. No verso 5 de Atos 20, Paulo continua ouvindo o alerta do Espírito através da igreja, mas ele continua firmemente rumo a Jerusalém. E é muito bonito, a gente fez aqui a apresentação dos bebês, né? É muito bonita essa cena, quando Paulo se despede, toda a igreja junto com as crianças, e aqui Lucas relata que eram homens, mulheres com as suas crianças, era o momento da igreja. A igreja estava junto. E ali diz que na praia eles se ajoelharam e oraram pelo apóstolo. Uma bonita participação de toda a igreja, das crianças. Depois de partir de Tiro, Paulo e seus companheiros chegam a uma cidade com um nome um pouco diferente, né? Ptolemaida. É interessante, e aí diz que ele ficou apenas um dia naquela cidade, e ele aproveitou aquele dia para estar com os irmãos. Isso é muito importante. A gente precisa, quando a gente está lendo uma narrativa, nós precisamos atentar aos detalhes, e atentar aos detalhes que o próprio narrador destaca para nós. Lucas citou várias cidades, mas que essas 2 cidades Paulo parou intencionalmente para estar com a igreja. E é interessante notar, então, o coração missionário incansável de Paulo. Talvez cansado de uma viagem de barco desconfortável, ele tinha apenas um dia. E o que ele foi fazer naquele dia? Ele foi estar com a igreja de Ptolemaida. Mesmo tendo apenas um dia naquela cidade, ele fez questão de parar e saudar os irmãos. E aqui a gente tem também Paulo passando por algumas cidades em que ele não plantou aquela igreja. Ele não plantou a igreja de Tiro, provavelmente não plantou a igreja de Ptolemaida, mas há um senso de hospitalidade
em que quando um cristão chega numa cidade e encontra outros cristãos, ele se sente em casa. Você já teve essa oportunidade, essa experiência de fazer uma viagem missionária ou encontrar outros cristãos em outra cidade e se sentir em casa? Essa é a verdadeira comunhão cristã. É algo que é possível pelo Evangelho. Nunca me esqueço uma vez que meu pai precisava resolver algumas coisas em Brasília e estava completamente sem dinheiro. E ele foi muitos anos de uma igreja, e tinha uma igreja dessa que ele frequentava, nessa cidade, e meu pai foi para essa igreja contando com a hospitalidade dos irmãos, para que ele pudesse ficar nesse lugar, se hospedar e tal. Ele conseguiu, chegou na igreja, o irmão deu a paz do Senhor para ele, daqui a pouco já convidou para tomar um café, e conseguiu, né, uma aventura missionária do meu pai, ele conseguiu arranjar um pouso em Brasília, e ele usufruiu dessa comunhão cristã e dessa hospitalidade cristã. E Paulo também, nessa cidade, mesmo não tendo plantado essas igrejas, os irmãos receberam Paulo e os seus convidados, né, os viajantes que estavam junto com ele, e ofereceram essa hospitalidade. Isso nos desafia também a sermos hospitaleiros, com pessoas que vêm de fora. Estou pensando aqui em algo que não está no meu esboço, mas eu estou olhando para o Jeff aqui e já vem outras coisas. A gente conversava sobre, quando o CCP vem para cá, a gente ser mais acolhedor como igreja, se envolver mais com essas pessoas e oferecer a nossa hospitalidade para poder servir esses irmãos que têm vindo também em missão aqui para o nosso país, especialmente para a nossa cidade. Então, aqui a gente tem uma grande oportunidade para praticar a hospitalidade. Uma outra coisa interessante é que eu não sei como você enxerga a vida cristã e enxerga o ministério, seja como missionário, ou enfim, como pastor, mas Paulo não enxergava o ministério e a missão como um plano de carreira, onde ele ia saindo de Éfeso, que era uma cidade importante, para Corinto, que era uma cidade mais importante, depois ele ia ascendendo na carreira como missionário. Não. Toda e qualquer cidade tinha ali o povo de Deus, que era especial, era importante para Paulo, e Paulo estava ali para servir o povo de Deus. Essa deve ser a nossa postura como cristãos, como missionários e como cristãos. No verso 8, se vocês quiserem acompanhar comigo, nós chegamos então a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Um dos 7 o quê? Não está escrito aqui, um dos 7 o quê? Alguém chuta? Um dos 7 diáconos que foram eleitos lá no início de Atos, capítulo 6, se não me engano. Atos 6. Ele era um dos 7 diáconos constituídos pela igreja. Mas ele não era só diácono, ele também era conhecido como evangelista. Porque em Atos capítulo 8 é esse Filipe que está lá na estrada evangelizando o eunuco e batizando o eunuco. E aqui Lucas usa o título evangelista para diferenciar esse Filipe do Filipe que era apóstolo. Isso é importante. E aqui diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Algumas traduções vão dizer 4 filhas solteiras que profetizavam. Então aqui a gente está tendo aqui uma construção, e tem um elemento importante que está aparecendo aqui. O narrador diz que, pelo Espírito, os irmãos das cidades tentavam dissuadir Paulo e alertar Paulo a respeito da ida dele a Jerusalém. E aqui, mais uma vez, cita que as filhas de Filipe profetizavam. Mas antes de... Eu sei que deve estar todo mundo curioso de falar o que eu vou falar sobre profecia. Calma, vamos lá. Antes disso, em Filipe, nós vemos um grande exemplo de vida cristã. Quem dera, todos nós, chegássemos no final da nossa vida com um testemunho igual o de Filipe, que era um homem temente, cheio do Espírito Santo, e que foi eleito para fazer a diaconia, para ser diácono da igreja primitiva,
Mas não só isso. Ele não fazia apenas o serviço de domingo na igreja. Ele tinha um ministério pessoal, profícuo, frutífero. Ele vai pregar em outras cidades. Ele prega para o eunuco etíope. Ele batiza e faz discípulos. E não só isso. No momento da vida dele, ele aqui diz que ele tinha filhas que profetizavam. O que isso quer dizer? Que as filhas de Filipe também conheciam o Senhor. Eram crentes. Eram cristãs. Então, olha, que exemplo aqui. Nós temos alguém que é fiel no seu ministério na igreja, e reconhecido pela igreja, é fiel no seu ministério pessoal, mas também é fiel no seu ministério no lar, no discipulado dos seus filhos. E aqui a gente tem um grande exemplo de vida cristã. Quando a gente está lendo uma narrativa, se a gente vai só olhar aqui rapidamente, a gente passa batido por isso, muitas vezes. Então, Filipe era um dos 7 diáconos. E tinha um ministério frutífero. E aqui a gente tem uma aplicação para a nossa vida. Filipe foi fiel em todos os momentos da sua vida. E em todas as áreas da sua vida. Às vezes a gente particiona a nossa vida. E tem momentos que a gente está mais disposto ou menos disposto a fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, na igreja ele era diácono, na sua vida pessoal ele era um evangelista, e em casa ele discipulava suas filhas. Esse é um desafio para nós. A gente falou aqui de desafio aos pais, esse é o desafio aos pais. Vocês jovens que ainda não têm filhos, vocês têm energia e tempo para se dedicar ao serviço do Senhor. Usem o tempo e a energia de vocês para serem fiéis e dedicarem tempo ao Senhor. Porque quando vier os bebezinhos, como o Luca falou, vocês não vão dormir, então vão ter menos energia. E há uma prioridade, os primeiros anos dos nossos filhos, de a gente dar mais atenção para o lar, para a esposa, para o marido, para o núcleo familiar. E deixa eu falar uma coisa para vocês, a nossa igreja aqui tem vários bebezinhos, várias irmãs que estão grávidas, então é natural que a nossa igreja desacelere um pouquinho em relação ao evangelismo. É natural. Por quê? Porque a gente está tendo mais famílias. Então, às vezes, a gente não pode colocar a expectativa muito alta, porque a gente está vivendo um momento particular da nossa igreja. Essa é uma aplicação para nós. A gente precisa ser fiel em todos os momentos, em todas as áreas. E como corpo, então a gente busca ser fiel de todas essas maneiras. Os pais que têm filhos pequenos estão dedicados ao discipulado dos seus filhos, para fazer novos cristãos, afinal, a igreja cresce também no discipulado com as crianças, né? E aqueles que têm mais tempo e mais disponibilidade estão livres para evangelizar, ir para o campo e aproveitar a sua energia e o seu tempo para evangelizar e cumprir o chamado do Senhor. Muitos de nós dão aquela velha desculpa para não nos entregar para o chamado de Deus. Agora eu estou na faculdade. Agora eu tenho que dar um gás no trabalho para fazer, que nem diz o mineiro, um pezinho de meia. Ou agora nasceram os filhos. Mas a verdade é que nós somos chamados a ser fiéis e frutíferos em todas as áreas, em todos os momentos. Agora nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, cada um dentro do seu momento de vida, para ver se cada um de nós está sendo fiel ao Senhor, no momento de vida em que nós estamos vivendo. Amém? Essa é a nossa oração, que nós sejamos fiéis e frutíferos em todas as áreas da nossa vida. Prosseguindo, o texto no verso 9 diz que as filhas de Filipe profetizavam. Guarda mais essa informação. Versículo 10 diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo.
Vindo ao nosso encontro, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós, ou seja, os companheiros de viagem de Paulo e Lucas, e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Nesse pequeno trecho das Escrituras, capítulo 21, nós vemos a aparição desse fenômeno espiritual chamado profecia. O tom do texto mostra que isso não era algo tão incomum na igreja. Tanto que a igreja não fica nem desconfiada da profecia, mas isso desperta temor na igreja. Essa deveria ser a postura da igreja diante dos dons espirituais. Talvez no nosso contexto, quando eu digo nosso contexto, eu estou falando evangelicalismo brasileiro. Nosso contexto, nosso contexto reformado, isso não seja tão comum, profecias, dons espirituais. E por causa dos escândalos e da banalização dos dons espirituais em alguns círculos evangélicos, nós reformados podemos ir para um outro extremo e menosprezar a atuação e a participação do Espírito Santo no ministério e na edificação da igreja. Agora, se nós dermos crédito para a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apaguem o espírito e não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Esse é o tratamento de Paulo em relação aos dons espirituais. Primeiro, não apaguem o espírito. Nós devemos buscar os dons espirituais, estar aberto para os dons espirituais, porque eles florescem a igreja, eles edificam a igreja, eles consolam a igreja. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O Jacob estava falando aqui que o irmão, em algum momento da igreja, que não era da nossa igreja, esse irmão não era da nossa igreja, né? Entregou uma palavra de encorajamento para o Jacob. E aqui pode ser uma profecia, algo que ele recebeu, que encorajou, que consolou ele. Agora, então, eu vou responder a pergunta que paira no ar. O que é uma profecia? A profecia, primeiro, é um dom espiritual. E aqui eu faço, só para não, assim, tentar fundamentar, eu sei que todo mundo aqui passou pela faculdade, tentar fundamentar o que eu estou dizendo, só para não ser, né, da faculdade Voices of My Head. Quem disse isso aqui foi o Sam Storms, que é o maior especialista em dons espirituais da atualidade. No seu livro Entendendo os Dons Espirituais, ele diz assim: o que é a profecia? É uma revelação da parte de Deus, tanto de algo que está acontecendo com alguém, quanto algo que vai acontecer futuramente, com o intuito de edificar, encorajar ou consolar o povo de Deus. Isso é uma profecia. É uma proclamação verbal em palavras meramente humanas de algo que o Espírito Santo soberanamente, de forma espontânea, revela a um cristão. Isso é uma profecia. A profecia é um relatório humano de uma revelação divina. Vocês querem que eu repita para vocês gravar ou anotar? Eu vou repetir então. Eu vou repetir calmamente. O que é uma profecia? É uma revelação da parte de Deus, tanto de algo que está acontecendo com alguém, quanto algo que vai acontecer futuramente, com o intuito de edificar, encorajar ou consolar o povo de Deus. E mais uma frase. É uma proclamação verbal
em palavras meramente humanas, de algo que o Espírito Santo, soberanamente, de forma espontânea, revela a um cristão. Posso prosseguir? Agora, o que é um dom espiritual? Segundo Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz assim: é uma habilidade potencializada pelo Espírito e usada em algum ministério da igreja. E qual é a finalidade dos dons espirituais? Os dons são dados por um Espírito, conforme 1 Coríntios 12, para o bem comum e devem ser usados para a edificação da igreja. Não é para que uma pessoa se considere mais espiritual do que outras. O fim é para a edificação da igreja. Para eu poder continuar aqui, os dons espirituais são um assunto que nós podemos, como igreja, e devemos crescer. Eu não vou ter tempo para falar tudo sobre dons espirituais agora. Aqui é só uma pincelada, só para deixar na curiosidade. Gostinho de quero mais. Então haverão momentos que a gente vai se aprofundar nesse assunto futuramente, mas como a passagem fala 3 vezes sobre profecia, eu achei que era pertinente pelo menos dar uma explicação e a gente tratar com seriedade e maturidade aquilo que o texto está dizendo. Mas o ponto aqui é, dentro da nossa narrativa, qual é a finalidade dessa profecia? O Espírito Santo está no meio da igreja, atuando. Nesse caso, alertando e encorajando a Paulo para enfrentar o que vem pela frente, porque em todas as igrejas onde ele ia passando, o Espírito Santo vinha dizendo que ele seria preso e passaria por muitos sofrimentos. E consolando e edificando a igreja, pois assim como os irmãos e Ágapo profetizaram, assim mesmo aconteceu. Ou seja, o Espírito de Deus está atuando na igreja. Nós não podemos pensar numa igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Sem o Espírito Santo, vocês não entendem o Evangelho. Vocês não são iluminados para compreender a graça de Deus. Então o pregador aqui faz uma parte do trabalho, que é a parte que nos cabe de proclamar a verdade de Deus. Mas é o Espírito Santo que ilumina os seus corações para que vocês compreendam o Evangelho. Então o Espírito Santo está aqui no nosso meio, fazendo poderosamente o seu trabalho. Deus está agindo soberanamente e cumprindo os seus propósitos, tanto aqui agora, quanto através das profecias que foram faladas a Paulo. E eu sei que se você é um leitor mais atento, aqui parece que tem uma contradição. Porque como é que o Espírito está falando para os crentes que não é para Paulo ir para Jerusalém e Paulo, cabeça dura, está indo lá para Jerusalém para morrer? O que é que está acontecendo aqui? Não quer dizer que Paulo é cabeça dura e turrão, não é isso. É que o Espírito está revelando o que acontecerá. Os irmãos, no afã de querer preservar Paulo, por carinho a Paulo, não querem que ele sofra. É a reação mais natural. Mas nós não podemos esquecer que o texto também diz que Paulo estava compelido pelo Espírito para ir até Jerusalém e fazer aquilo que ele precisava fazer. Então, de um lado, essa profecia consola, alerta e consola a igreja, e também alerta e encoraja Paulo a continuar firme na sua jornada. Então Paulo não é cabeça dura, tá? Não. Os irmãos estão querendo poupar Paulo, mas Paulo está impelido pelo Espírito e sabe que essa palavra vem então para prepará-lo, tanto quanto para preparar a igreja com o que acontecerá no futuro. Então agora, indo para o final da passagem, a partir do versículo 13, em Atos 21, diz assim: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração?
Olha o que Paulo fala aqui. Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, ninguém diz uma coisa dessa, e ninguém faz uma coisa dessa, se não for convencido e fortalecido pelo Espírito Santo. Só na nossa força? Como? Agora Paulo está assim, impelido pelo Espírito Santo, convencido e fortalecido pelo Espírito Santo para poder passar por todas essas coisas que vão acontecer com ele. E aqui, meus irmãos, deixa eu parar um pouquinho para a gente refletir. Nós temos muita coisa para aprender aqui. Em primeiro lugar, a vida cristã é uma vida de abnegação, de abdicação voluntária. É impossível crescer à imagem e semelhança de Cristo sem se esvaziar e sem praticar o autoesquecimento que Jesus praticou, que Paulo está praticando aqui, como exemplo e seguindo os passos de Cristo. Paulo está seguindo os passos do seu mestre. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que nós gastamos esse versículo aqui na última série. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para nos tornarmos parecidos com Cristo, nós temos que nos esvaziar. Nos esvaziar das nossas preferências, dos nossos preciosismos, do nosso perfeccionismo, da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos esvaziar. Olhando para o exemplo de Paulo e de Cristo, por amor àquele que deu a vida por nós, será que não podemos nos entregar um pouco mais? Será que nós não podemos crescer um pouco mais como cristãos? Será que a gente não pode se esvaziar um pouco mais? Abdicar um pouco mais? Perdoar um pouco mais, relevar um pouco mais? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Fica essa pergunta de, olhando para Cristo e olhando para Paulo, nessa jornada, será que nós podemos entregar um pouco mais para o Senhor? Nos entregar um pouco mais. E aqui eu não estou querendo menosprezar o serviço de ninguém, e nem menosprezar o esforço e os limites de cada um. Cada um aqui tem os seus limites, é fato. Alguns entregam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, e aqui não é a gente não vai fazer um quadro de comparação entre um e outro. Essa é uma autoavaliação. A Bíblia é como o espelho da nossa alma. Você diante do espelho, diante do Senhor. Como você responderia essa pergunta? Uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui com a afirmação de Paulo é cuidado com os falsos mestres e com os falsos evangelhos que têm sido proclamados por aí. Todos nós, irmãos, somos bombardeados todos os dias por falsas mensagens do evangelho. Esses evangelhos não vão ao encontro, esses evangelhos vão,
Que tipo de evangelho eu estou dizendo aqui? O evangelho de autoajuda. O evangelho de dizer, o evangelho triunfalista de que tudo vai dar certo para você. Que mentira! Não deu tudo certo para Paulo, entre aspas. Na perspectiva materialista e humana, não deu certo para Paulo. Mas na perspectiva de Cristo, deu. Paulo cumpriu exatamente aquilo que estava proposto para ele. Através do sangue de Paulo, do testemunho de Paulo, das cartas de Paulo, o evangelho alcançou o mundo inteiro. Mesmo através do sofrimento. O falso evangelho vai ao encontro, abraça todos os anseios do coração humano. Fama, poder. Mas esses falsos evangelhos estão distantes do evangelho do Senhor Jesus, pelo qual Paulo entregou a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. É natural do ser humano querer se autopreservar, querer conforto. É natural. Mas não tem ninguém que, estando nessa existência, não passe por alguma espécie de sofrimento. O sofrimento é uma experiência humana. Mas deixa eu dizer uma coisa. O sofrimento cristão nos assemelha com o nosso Salvador. O cristão verdadeiro, ele dá uma resposta ao mundo e testifica da verdade, quando mesmo em meio ao sofrimento, ele experimenta satisfação e alegria. Porque é fácil ser feliz e parecer estar tudo bem, quando todas as circunstâncias colaboram para isso. Agora, estar feliz e satisfeito, pleno, quando tudo está contra nós, isso só é possível por meio do evangelho, por meio da convicção de que Cristo é a coisa mais importante, Cristo é a verdadeira fonte da felicidade, da satisfação e da alegria. Pois se a minha satisfação e a minha alegria está em Cristo, mesmo que eu perca tudo, eu vou continuar satisfeito e feliz. Eu falo isso de um lugar muito confortável, é verdade. Talvez isso possa ter passado pela tua cabeça. Mas essa é a tônica do livro de Atos daqui para frente. Essa é a tônica da história da igreja daqui para frente. Quantos cristãos foram queimados vivos, cantando hinos e louvores ao Senhor? Essa é a história da igreja. O sentido da vida não é felicidade e uma vida boa. O sentido da vida, a verdadeira felicidade, é ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E isso só é possível por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos. É por isso que Paulo está indo para Jerusalém para perder a cabeça. Porque ele tinha comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele tinha convicção de que nada poderia tirá-lo de Cristo. Então nós podemos olhar assim para essa narrativa, para esse exemplo de Paulo, e encontrar encorajamento para a nossa vida. Quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, lembre-se que a sua felicidade, a sua alegria não estão nas coisas ou nas circunstâncias. A sua satisfação e a sua alegria está em Cristo. E às vezes a gente pode esquecer disso. É por isso que nós precisamos do Evangelho, diariamente. É por isso que nós nos reunimos aqui no domingo, para mais uma vez nós ouvirmos a beleza e a grandeza do Evangelho de Cristo. Foi por esse Evangelho, foi por isso que Paulo aceitou o seu caminho para Jerusalém e todo o sofrimento que se seguiu.
Irmãos, é por essa mensagem que nós temos que viver. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar com nossos lábios e com o nosso testemunho. Como eu falei no início, essa série é Minhas Testemunhas. E nós somos as testemunhas do Evangelho. E essa mensagem não é apenas algo intelectual, algo que nós falamos a respeito disso, mas é uma mensagem que nós encarnamos no nosso dia a dia. Nós vivemos o Evangelho. Quando nós sofremos, encontramos contentamento no Senhor. Quando nós vivemos a nossa vida não numa perspectiva terrena e material, mas numa perspectiva eterna. Essa é a mensagem do Evangelho e essa é a mensagem que é necessária que nós encarnemos. E para isso, você só tem essa convicção de que essa mensagem é a verdade por causa do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que te iluminou, que te deu fé para crer nessa mensagem, vai te fortalecer, vai te encorajar, para que você possa viver o Evangelho no seu dia a dia, na sua família, no seu ministério pessoal, na igreja. Esse mesmo Espírito Santo está atuando agora aqui na igreja, no seu coração, no meu coração. Desde Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito desceu sobre a igreja, o Espírito Santo está na igreja, encorajando, fortalecendo a sua igreja, para que nós também, assim como Paulo, sejamos testemunhas do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, como é difícil, Senhor, ler essa narrativa, Deus, de alguém que entrega a vida por Ti, que está disposto a voluntariamente sofrer e morrer por Ti, Pai. É difícil nós lermos essa narrativa e não nos sentirmos hipócritas às vezes, Pai. Mas o Teu Evangelho é o Evangelho da graça, Senhor. Não é o Evangelho de condenação. Ele é o Evangelho da graça, Senhor. E nós, como pecadores, nós chegamos diante de Ti, clamando pela Tua graça. Tem compaixão de nós, Senhor, porque nós ainda não estamos no nível de Paulo, Senhor. Mas pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que fortaleceu a Paulo, que encorajou a Paulo, que edificou a igreja, ainda está presente entre nós, Senhor. E nós oramos para que o Teu Espírito fortaleça essa igreja, para que essa igreja, Senhor, testemunhe do Evangelho, não só com palavras, mas com atitudes também, Senhor. Então fortalece o Teu povo. Nós saímos daqui, Senhor, encorajados por Ti, Pai. A entregar mais, a se doar mais, a glorificar mais o Teu nome com a nossa vida. Nos dá porção do Teu Espírito, Senhor, ainda mais. Em nome de Jesus. Amém.